Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está vos saudando neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Muito bem. Todos nós somos conhecedores que nós estamos estudando o segundo trimestre da nossa escola bíblica dominical, da Betel Dominical, e já estamos aproximando do fim desse trimestre, tá? Aqui está a nossa lição, o Betel Dominical, que nos traz o título Neemias restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósito. Glória a Deus, e nós estamos aqui com a lição número 11, que nos diz assim: oculto, a importância para uma vida cristã edificada. É a lição número 11 do segundo trimestre. E este é o meu canal, é o canal Família. E eu convido você para assistir esta pré-aula até o final. Peço a você para deixar o seu like aí abençoado e visualizar até o fim. E também se inscrever neste canal, caso você deseje se inscrever. Glória a Deus. Muito bem. Oculto, a importância para uma vida cristã edificada. Texto áureo. O nosso texto áureo diz assim: e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem. Neemias capítulo 8, versículo 2. E a nossa verdade prática, ou a verdade aplicada, diz: devemos nos esforçar e encorajar para não deixar de nos reunir como igreja, para edificação e crescimento do corpo de Cristo. É muito bem aplicada essa verdade. Muito bem. Objetivos da nossa lição é, primeiro, compreender a importância de estar no culto. Segundo, ressaltar os requisitos para um culto agradável a Deus. E terceiro é identificar os benefícios de estar na casa de Deus. Também nós temos aqui um texto de referência que se encontra em Neemias capítulo 8, versículo 1, 2, 4 e 5. Muito bem. Como de costume, eu costumo sempre deixar uma videoaula somente do tópico 1, que é para que a nossa videoaula não fique tão longa, né? Para que todos os nossos telespectadores possam assistir e, depois de assistir, sentir-se incentivado a estar na escola bíblica dominical. O esboço da lição vem aqui primeiro a introdução, depois vem o primeiro tópico, segundo tópico e terceiro tópico, e para finalizar vem a finalização, que é a conclusão da nossa lição. Então vamos lá para a introdução da nossa videoaula. Depois que os muros e as portas de Jerusalém foram restauradas, o povo não celebrou apenas a obra construída. Olha que coisa interessante, né? A primeira coisa que se lembra muitas vezes é comemorar, né, a construção, comemorar a obra a qual foi construída. Mas o povo reuniu-se não somente para celebrar aquela construção. O povo reuniu-se com o objetivo de ouvir a palavra, né, e prestar adoração ao nosso Deus, conforme diz aqui em Neemias capítulo 8. Porque Deus nos chamou
não só a construir estrutura, mas também a responder ou reordenar o nosso coração diante de Deus. Significa que o coração do povo precisava receber ali uma reorganização e voltar para Deus, né? O culto, portanto, não é somente um acessório da nossa fé. Não, o culto é uma resposta à obediência, à graça e ao lugar onde Deus fala com o povo, onde Deus fala e o povo escuta, e todos submetem à sua vontade. Essa é a nossa introdução, e eu não faço grandes comentários na nossa introdução, porque quando nós lemos essa introdução, para quem não entende, a introdução é uma preparação, onde nós nos preparamos para entrar em todos os tópicos. Aqui então vamos para o tópico 1 da nossa lição, e aqui tem um comentário que antecede aqui o ponto 1 do tópico 1, que fala sobre a importância do culto. Muitas vezes nós não damos muita importância ao culto congregacional. Nós observamos aqui que o culto, ele traz uma representação. Quando nós estamos no culto, o culto é uma representação, ou melhor, o culto, ele representa, né? Ele representa o encontro e também representa uma adoração mútua. Muitas pessoas dizem, eu não preciso estar na igreja todos os cultos. Eu não preciso porque na minha casa também, eu oro na minha casa também, eu louvo na minha casa, eu leio a Bíblia, na minha casa eu adoro. Isso não passa de um dever que você tem de adorar a Deus na sua casa. Mas o culto, ele representa uma adoração mútua, onde todos nós reverenciamos, né? Reverenciamos ao nosso Deus, né? Reverenciamos e também confirmamos a nossa comunhão mútua com o nosso Deus. Todos nós juntos, nós passa a confirmar a nossa comunhão que temos com Deus. Porque ali no culto, quando Deus fala com a igreja de uma forma em geral. Então todos ali passa a reverenciar a nossa comunhão e a nossa adoração que nós temos com Deus. Porque estar reunido em uma comunidade de fé é um local, é uma prática fundamental para a edificação e também para o crescimento espiritual, né, de todos os cristãos. Todos os cristãos ali, ele cresce espiritualmente quando estão reunidos em um culto congregacional. Muito bem. Observamos que o salmista, ele disse no Salmo 122, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que será edificada como uma cidade sólida, uma cidade bem forte, né? Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. O ponto 1 do tópico 1 fala sobre o culto do povo de Israel a Deus. É o ponto 1 do tópico 1 da nossa lição. Então observamos que o culto do povo israelita
ele tinha como objetivo, né, principal reconhecer o Deus de Israel como um único Deus e um Deus soberano. Em vez deles caírem na graça das demais nações e adotar os costumes pagãos das nações que estavam em redor, eles preferiam reconhecer o nosso Deus único e soberano como único Deus e soberano sobre a vida deles. Por isso que o culto, ele tinha um objetivo, né? O culto do povo de Israel. Em vez deles adotar os costumes das nações vizinhas, eles reuniam-se para reverenciar o Deus de Israel. Então, estar reunido em uma comunidade de fé local é uma prática fundamental para a edificação e o crescimento espiritual do cristão. E nós observamos aqui no ponto 1 que o templo e o culto a Deus ocupava um espaço importante na vida do povo de Israel, porque observamos que tempo de despertamento espiritual for acompanhado pelo interesse e crescente de praticar culto e aprender a palavra e estar na casa de Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Neemias, foi assim com Ezequias, foi assim com o rei Davi, porém, sem dúvida, foi quem demonstrou mais intensamente e júbilo o amor por estar na presença de Deus, foi o rei Davi. Amém? Porque ele disse aqui no Salmo, porque vale mais um dia nos seus átrios do que em outra parte. 1000 preferencia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Por isso que o salmista, ele se expressou. Então nós observamos aqui que foi por isso que Deus, ele ordenou para Moisés a construção do tabernáculo no deserto, que era um templo móvel, bem como a construção do templo em Jerusalém, que passou a demonstrar o quanto Deus interessava em que o seu povo tivesse em um lugar para congregar a fim de prestar-lhe culto a Deus. Muito bem, e aqui nós queremos encerrar o ponto 1 do tópico 1 e, encerrando o ponto 1, nos leva ao ponto 2 do tópico 1 da nossa lição. Muito bem. Agora vamos falar sobre o culto a Deus, né, na vida da igreja. Então hoje vai falar sobre a igreja dos nossos dias atuais, né? Falamos sobre o povo de Israel, agora vem sobre a igreja dos nossos dias atuais. Observamos que a história da igreja, ela foi iniciada em um culto de oração. Por isso que nós, muitas vezes, irmãos, nós, como ministro do Evangelho, nós incentivamos a igreja, né, a louvar, a adorar, a prestar culto, mas também o principal culto é o culto que nós incentivamos a igreja a estar orando, a orar. Porque a igreja foi iniciada com oração. Observamos que o culto a Deus na igreja, o culto se torna um momento de nós renunciarmos em forma de gratidão a Deus. É necessário nós reunirmos para nos renunciarmos
em formas de gratidão a Deus. Como hoje existe as redes sociais, existe a televisão, existe tanta modernidade, né? E quando nós deixamos nosso lar para ir para a igreja, para estar cultuando a Deus juntamente com os demais irmãos, estamos nos renunciando àquilo que nós gostamos de fazer. Muito bem. Observamos que logo após Jesus se ascender ao céu, os discípulos foram para Jerusalém e ali quase 120 pessoas, ou quase 120 irmãos, começaram a orar, clamando pelo revestimento de poder, que era algo que a qual Jesus havia prometido e que Deus havia prometido lá em Joel capítulo 2, versículo 28, ele tinha prometido a efusão do Espírito. Então aí os discípulos, após a ascensão de Jesus ao céu, eles foram para Jerusalém, subiram ao cenáculo e lá eles começaram a orar e clamar a Deus e a buscar o revestimento de poder, que é a qual era uma promessa feita por Deus e confirmada por João Batista e confirmada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Observamos que em Atos 2, versículo 42, nós vemos que se reunir para cultuar a Deus fazia parte do dia a dia dos primeiros crentes. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, quando tiveram divergência doutrinária, eles se reuniram para investir na obra missionária e também se uniram para orar e para jejuar, né, para buscar em oração a direção a Deus. Que observamos que no início da igreja não existia templos, porque a perseguição aos cristãos era uma perseguição implacável. Quer dizer, a perseguição era uma perseguição impiedosa. Os perseguidores não tinham piedade da igreja, não tinha piedade do povo. Então, era necessário que ali a igreja vivesse em oração. E esse fato, porém, não os impediu de reunir-se nas casas ou onde fosse mais oportuno para cultuar a Deus. Observamos que Paulo ele até alugou, né, salas e lugares para fazer culto a Deus, e até na escola de Tirano ele ocupou um espaço para reunir o povo e fazer culto a Deus. Então essa é a importância do culto na igreja. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Nós aqui vamos partir para o ponto 3 do tópico 1, onde nós vamos aqui meditar ou falar um pouco sobre estar no culto deve ser motivo de alegria. Por que é motivo de alegria? Porque eu tenho observado um detalhe muito importante na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal tem dia que eu não estou disposto a ir na igreja, a ir congregar. Tem dia que eu estou triste, mas quando chega na igreja, nós começamos a se alegrar quando nós ouvimos, né, os louvores, as adorações dos irmãos, quando nós ouvimos a leitura bíblica ou a leitura devocional de um culto, nós começamos a nos alegrar. Então, estar no culto deve ser motivo de alegria, onde o crente muitas vezes chega com cabisbaixa, com cara feia e sai da igreja com cara alegre, feliz e contente com Jesus e com os irmãos. Observamos aqui que estar no culto deve ser motivo de alegria, porque
é um momento de celebração. É um momento onde nós aproveitamos para celebrar a nossa fé, todo mundo junto, um com o outro ali reunido, nós celebramos a nossa fé. Também é um momento que nós exercitamos a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com um com o outro, com a igreja. Por isso, com o avanço das tecnologias digitais, a transmissão dos cultos pelas redes sociais tornou-se comum entre o povo de Deus, né? Essa é uma opção bem-vinda, pois temos irmãos que não podem ir à igreja por motivos diversos, doenças, viagens, trabalhos, né? Então essas pessoas participam do culto à distância, né? Participam da pregação do evangelho pelas redes sociais, que pode alcançar muitas pessoas rapidamente, o que é uma bênção na vida do povo de Deus. Contudo, meus queridos irmãos, eu quero deixar um alerta, que esse alerta é bastante necessário para a nossa vida dos dias atuais. O culto online é uma opção para quem eventualmente esteja impossibilitado de ir congregar, se deslocar até a igreja. Desta maneira, não deve ser opção da maioria, mas essa opção deve ser da minoria, aqueles que estão sem possibilidade de ir até a casa de Deus para cultuar ao Senhor. Porém, nós temos observado que muitas pessoas nos dias de hoje deixam muitas vezes de ir à igreja para estar seguindo os cultos que estão sendo transmitidos pelas redes sociais e pessoas que têm possibilidade de estar na igreja. Amém, meus irmãos? Aqui eu quero encerrar a nossa pré-aula e eu quero dizer que eu ensinei que cultuar a Deus com alegria faz parte da vida de todos aqueles que servem e amam a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo.